Glória a Deus. Voltamos aqui mais uma vez. Tivemos aqui uma queda de internet aqui. Mas é assim mesmo, irmãos. É assim mesmo. Como eu falei, estamos numa grande obra. O inimigo vai tentar de tudo para nos parar. Mas ele só se levanta para ser envergonhado, porque ele vai se levantar e vai passar vergonha, porque do que o que está comigo. Então, se ele pensa que ele vai conseguir nos parar, ele está muito enganado. Vamos continuar lutando, vamos continuar perseverando e vamos sair vitoriosos, porque Deus está conosco. Amém, igreja? Então, vamos continuar aqui com a nossa live. Já oramos aqui ao Senhor, já pedimos a Ele. E em meio a tudo isso que estamos passando aqui agora, que estamos vendo que está acontecendo aqui agora, me veio algo e eu estava meditando esses dias, vendo algumas coisas que estavam acontecendo, e tem algumas coisas, pastor, que o inimigo tem colocado coisas para esfriar as pessoas, para tentar desanimar as pessoas, e muitas pessoas estão desanimando, estão parando por essas coisas que o inimigo tem colocado e tem levantado. E eu vejo também uma ação do inimigo para tentar nos parar, para tentar nos desanimar. E quando a gente para pensar, e a palavra do Senhor ela diz que quando estivéssemos perto da vinda do Senhor, o amor de muitos esfriaria. E o inimigo tem tentado fazer com que a igreja venha desanimar, venha parar. E essas coisas que acontecem, estávamos aqui, já tinha algumas pessoas aqui na live assistindo, e a live caiu, mas voltamos, caiu de novo, mas vamos continuar perseverando, porque vamos sair vitoriosos dessa batalha. Muitos precisam dessa live, muitos precisam ouvir essa live, muitos precisam ouvir aquilo que temos a falar aqui nesse lugar. Então, eu te peço também, ajuda a nós também, a nos ajudar em oração. Ore por nós, ore pela nossa igreja, ore pelo nosso trabalho, por aquilo que a gente tem levantado aqui nesse lugar. Eu te peço ajuda também em oração. Vamos orar por você e te pedimos que você ore por nós também. E para não ficar só nas minhas palavras, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para enganar, ele veio para tentar fazer o que viemos desanimar. Então, quando olhamos para a palavra do Senhor, tudo isso já foi nos avisado que iria acontecer. Só que às vezes a gente se assusta. Como eu tenho me assustado, e agora ver a nova polêmica, né, pastor? E isso tem sido debatido nas igrejas a respeito dessas bonecas, né? Que se chama Reborn, né? Essas bonecas realistas, aonde pessoas têm tratado essas bonecas, esses bonecos, como um ser humano, um bebê, uma criança verdadeira. E o debate estão trocando o amor pelo ser humano, o amor pelo outro, e transferindo para um objeto. E ali nos preocupa, porque isso é um sinal daqueles que Jesus estava nos alertando. O amor de muitos iriam se esfriar.
E a gente vai ver, pastor, que muitos têm colocado o seu amor, às vezes, num pet, num animal doméstico, tem colocado num objeto particular, mas não tem, infelizmente, dado esse amor ao seu próximo. E Jesus, ele resume todos os mandamentos em 2 mandamentos. Adore ao Pai de todo o seu coração e ao seu próximo, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Será que o povo tem amado o seu próximo como a ti mesmo? Será que o povo tem amado o seu próximo, aquele que está próximo de ti, como se ama a si próprio? E o que nós temos visto por aí é muitas pessoas que têm, infelizmente, esfriado o teu amor pelo teu próximo, às vezes pelo teu parente, pela tua parentela, às vezes até pelo teu filho, às vezes é pela tua esposa, pelo teu esposo. Famílias têm sido atingidas e o inimigo tem se levantado dentro de famílias, porque família é algo que Deus ama. Foi a primeira instituição que Deus criou, foi a família. E o inimigo tem feito de tudo para tentar destruir aquilo que Deus construiu. Mas enquanto houver homens e mulheres determinados a ouvir e a pregar e levar o Evangelho de Deus, o amor de Deus, o amor ágape, aquele que se entregou na cruz do Calvário, o inimigo ele vai sempre estar sendo derrotado. Então que nessa live de hoje viemos entender que o amor de Deus, o amor que Ele colocou dentro de nós, temos que exercitá-lo para que Ele possa gerar frutos dentro de nós. E a gente às vezes fica se perguntando, pastor, aonde vamos parar? Aonde vamos parar com tudo isso que tem acontecido? É triste, é muito triste ver o que tem acontecido nos últimos tempos, mas nada disso é surpresa para nós. Deus, já tinha nos avisado que essas coisas iriam acontecer. Pastor, quer falar alguma coisa? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, desde o começo da igreja, há 2000 anos atrás, que a igreja sempre passou por perseguição, por batalha, porque a igreja vive numa guerra, aonde o inimigo das nossas almas, ele está sempre nos afrontando, sempre nos perseguindo, sempre tentando de todas as formas nos tirar da presença de Deus. E hoje não é diferente, mais do que nunca. Vivemos num mundo onde a própria Bíblia diz jaz o maligno. E qual tem sido a arma predileta do inimigo de Satanás? Tem sido o esfriamento, tem sido o desânimo, que tem batido no meio do povo de Deus, que tem entrado no meio do povo de Deus, nas igrejas. E nós vemos hoje uma gama de pessoas que estão ficando em casa, a sua fé foi esmorecendo, já não tem mais força, não tem mais alegria de estar na casa do Senhor. Por quê? Porque tem sido a arma fundamental para derrotar o crente, tem sido o esfriamento, o desânimo, além das perseguições, o inimigo tem usado isso. Antigamente o inimigo fazia de tudo para tirar o crente dentro da igreja. Hoje ele não quer que você saia dentro da igreja, ele quer que você permaneça, mas permaneça de uma forma aonde você não tem mais a alegria de servir ao Senhor, aonde você não tem mais ânimo
de buscar realmente com fidelidade a presença do Senhor, e é isso que tem acontecido. E com isso, com esse esfriamento, com esse desânimo, vai contaminando outras pessoas, e quando você olha, a igreja está uma igreja praticamente morta, mas praticamente não tem mais força para reagir, porque tem sido a arma dele. Eu lembro que o salmista, ele escreve num dos salmos, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então o salmista, ele sentia alegria, ele sentia o desejo de estar na casa do Senhor, independente de situações, independente de problema. A maior alegria dele é quando ele estava na presença de Deus, quando ele entrava na casa do Senhor, quando ele ia para a presença do Senhor adorar o Senhor. Né? O salmista também fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas quantas pessoas já não têm mais essa alegria? Quantas essas pessoas não têm mais o ânimo, não têm mais força para andar na presença de Deus, buscar a presença de Deus. Eu sei que as batalhas têm sido grandes, as lutas têm sido grandes, mas o Senhor, irmão, Ele nos garantiu que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. Talvez você diga assim: poxa, eu estou passando por problema na família, estou passando por problema financeiro, eu estou passando por problema dentro do meu lar, em relacionamento com a minha família. Mas eu quero te dizer, querido, se na presença de Deus a coisa está difícil, imagina se você parar. Imagina se você desistir da sua caminhada. Porque quando a gente sai da presença de Deus, o inimigo, ele começa a cada vez mais ganhar terreno, e a tendência é cada vez mais você venha a esmorecer, você venha a desanimar. Por quê? Porque essa é a função dele, é te tirar da presença do Senhor. É fazer que você venha desacreditar daquilo que Deus pode fazer na minha vida, na sua família. Mas eu louvo a Deus, porque ainda há os remanescentes, ainda há os fiéis, mesmo que seja minoria, porque na realidade a Bíblia, ela nos ensina que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E com certeza absoluta, se você não parar, se você não desanimar, você vai ser aqueles que vai ser escolhido para que um dia esteja com o Senhor Jesus nas mansões celestiais, vivendo eternamente. Mas para isso, a palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse 3, onde diz: ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. Então há uma coroa, há um galardão. Mas para você receber o galardão, você tem que passar por esses processos que nós passamos, e nós não podemos desistir. Ah, pastor, eu estou sem força. Meu irmão, a palavra de Deus diz assim: se tu se mostrares frouxo no dia das tuas batalhas, no dia das tuas angústias, tu vais ser vencido. Por quê? Porque o inimigo quer isso. Ele quer te vencer. Ele não sossega. Ele não te dá sossego de maneira nenhuma. Primeiro porque ele não se cansa. Ele é um espírito, ele não se cansa. E ele tenta 24 horas te tirar da presença do Senhor. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque Deus, a Bíblia diz que enquanto a gente dorme, o Senhor ele vela por cada um de nós. Coitado de nós, se Deus não nos velasse, porque o inimigo ia nos estragar. Mas há uma promessa sobre a minha vida, sobre a sua, que é a gente perseverar e ir até o fim. Não importa o processo. E desemprego, todo mundo passa. Enfermidade, todo mundo passa. Se olha dentro da Bíblia Sagrada, diversos homens estiveram enfermos. O próprio Jó, o próprio profeta Eliseu morreu de uma enfermidade, mas mesmo assim ele cumpriu aquilo que Deus determinou para que ele cumprisse o seu chamado, e ele levou até o fim. Então, nessa noite, querido, você que está ao alcance da nossa voz, talvez você esteja vivendo os dias difíceis, dias de batalha, mas é normal,
Porque a condição que nós vivemos hoje, quem é que não passa por luta? Quem é que não passa por batalha? Todos nós. E a igreja está inserida nesse mundo. Embora nós sejamos cidadãos do céu, mas enquanto estiver na terra, as aflições vão vir, o desânimo vai vir, a frieza vai vir, mas eu tenho que vencer tudo isso. Porque Jesus, ele disse assim, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que em Cristo nós somos mais que vencedores, mas eu tenho que estar em Cristo. Eu não posso estar em casa, eu não posso desistir, eu não posso parar, porque a própria palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado e volta atrás, Deus não tem prazer nele. Então, talvez você esteja na sua casa hoje, ou você esteja num leito de um hospital, ou você esteja sofrendo as afrontas do inimigo. Eu quero te dizer para você, com a mesma palavra que Deus falou para Josué: se forte, corajoso e tenha bom ânimo. Porque quando Jesus está na nossa vida, nós passamos por luta, passamos por dificuldade, mas no final você irá cantar, nós iremos cantar o hino da vitória. Eu louvo a Deus, porque o Senhor, Ele fez você parar para ouvir essa mensagem, essa palavra, e com certeza vai ser um fortalecimento da sua fé para que você prossiga, você vá em frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Verdadeiramente, irmãos, Deus está falando aqui nesse lugar. E acabou de chegar aqui o nosso varão abençoado, nosso diácono Igor. Chegou aqui, veio correndo, estava aqui até esbaiforido aqui, mas aí está aqui em nome de Jesus. Correu, mas Deus deu a vitória aqui, ele chegou aqui. Chegou aqui até um pouco sem ar, mas chegou. Então, vamos passar a palavra aqui para o nosso diácono, que vai estar trazendo também a palavra no nome de Jesus. Já respirou fundo, já tomou uma água. Agora, vou passar a palavra aqui para o nosso irmão. Boa noite, gente, a paz do Senhor. Quero aqui agradecer e louvar primeiramente o nome do Senhor, né? Dar para Ele toda a honra, toda a glória que Ele merece. Por nós estarmos mais aqui mais uma vez, mais uma noite nessa live. Nessa live aqui, onde para engrandecer o nome dele, falar da palavra do Senhor, orar. E eu, como o presbítero Sérgio falou, né? O pastor Zenildo, vim correndo, né? Então ainda consegui pegar aqui um pouco cansado. Mas em todo tempo o Senhor é bom. E enquanto nosso pastor Zenildo estava falando sobre quando o inimigo vem tentar a gente, né? Muitas vezes a nossa fé se esfria, às vezes a gente começa a ter dúvidas, a pensar, às vezes para desistir, às vezes se afastar da presença do Senhor. Enquanto o pastor Zenito ia falando, estava meditando aqui no texto, onde muitas das vezes, pastor, aí nós sabemos que Jesus, ele é o único caminho, o caminho para a nossa salvação, para a gente ter a vida eterna, para a gente um dia se encontrar com Jesus Cristo lá no céu. Só que muitas das vezes o inimigo ele tenta colocar em nossa mente que por mais que nós estamos no caminho do Senhor, parece que ele tenta colocar sempre uma dúvida em nós, sempre aquele questionamento falando: Senhor, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou no propósito certo? Isso lembra lá em João capítulo 14, quando os discípulos já caminhando com Jesus, aí vem Tomé, Jesus falando que iria preparar morada para eles, aí Tomé olha para o Senhor Jesus e fala: Senhor, mas que caminho é esse? Aí Jesus Cristo olha para os discípulos e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar primeiramente por mim. Então você vê que por mais que Tomé era discípulo, andava com Jesus, mas Tomé e os outros discípulos pareciam que não sabiam ainda quem é esse caminho que levava para a salvação, quem é esse caminho que pode nos dar a vida eterna. E o próprio Senhor Jesus falou 3 coisas: ele é o caminho, a verdade e a vida. Por que o caminho? Porque ele é o único caminho que nós podemos
seguir, traçar e andar para o caminho da salvação. Ele é o único que pode nos dar esse caminho para nós um dia termos a vida eterna. A verdade, por quê? Porque como o inimigo, o diabo se apresenta como o pai da mentira, então todas as vezes, todo dia, o diabo ele vem com uma mentira, com uma ilusão para a gente sempre se desviar, sempre a fé desfalecer. É por isso que ele vem falando que ele é a verdade. Por quê? Porque quando ele fala conhecereis a verdade vos libertará, ele está nos ensinando que quando ele é verdade para nós, nós temos que ser libertos dessa verdade. Porque a partir do momento que eu conheço a verdade, que Cristo Jesus, que é a própria verdade, está em mim, todo dia eu tenho que buscar a minha libertação. Porque a partir do momento que eu sei o que é a verdade e quem é a verdade, eu não posso continuar da mesma maneira, do mesmo jeito, do mesmo pensamento, da mesma vida, como o pastorzinho sempre fala, da mesma vida medíocre, da mesma rotina. E a terceiro ele fala que é a vida. E por que a vida? Porque quantos de nós muitas das vezes estamos vivos por fora, mas dentro estamos mortos? Quantos, muitas das vezes, pessoas lá fora acham que estão em uma vida que vai saciar o seu eu, a sua carne, que vai trazer alegria, mas sempre quando vão descansar, repousar sua cabeça no travesseiro, aí vem a ansiedade, vem o questionamento perguntando, será que eu estou tendo vida, uma vida digna, onde o ambiente que eu vou, o ambiente que eu me encontro? É por isso que Jesus ele quer dar vida, e vida em abundância. É por isso que ele quer nos dar vida, e a vida eterna. Então que hoje nós possamos entender, para você que serve ao Senhor, para você que nunca também serviu ao Senhor, que Jesus possa ter um encontro com você. Você que serve a Ele, não deixa que o inimigo vem te tirar da casa do Senhor. Glória Não a Deus. deixa que o inimigo venha te tirar da presença do Senhor. Enquanto o pastor presidente estava falando, aí eu lembrei o texto, lá em João capítulo 6, quando Jesus está falando que ele é o próprio pão, se nós lermos João capítulo 6, ele fala que ele é o pão que desceu do céu. E ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Aleluia. Não terá mais fome. Glória aí, a Deus. presbítero Sérgio, que aí eu lembrei. Aí Lucas capítulo 15 fala do filho pródigo. Vou até ler para vocês. Aí Lucas capítulo 15 fala que o filho mais novo do pai falou, pai, me dá, se não me engano é metade, né? A metade da herança e eu vou. O pai ele não atrapalha e não impede o filho, porque o pai muitas das vezes deixa a gente passar experiência ruim, para nós aprendermos e tirarmos de lição. Então quando ele pede herança, quando ele pede os bens dele, ele vai aproveitar a vida, ele vai curtir. Só que é interessante que aí quando ele vai distante, chega a uma terra, aí fala que ele vai sentir fome. Aí fala que quando ele vai sentir fome, ele não tem o que comer dignamente. Aí ele vai se lembrar lá em Lucas capítulo 15, ele vai falar, poxa, versículo 17. Então caindo em si disse o filho, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Então quando a gente faz essas duas analogias, Jesus estava nos ensinando com essa parábola que aquilo que ele falou para os judeus era, olha, todas as vezes quando você sair da casa do Pai, quando você sair daquele que é o dono da casa, que é o próprio pão que desceu do céu, você sempre vai sentir fome. Não importa o ambiente que você vá, não importa influências, pessoas que vão te influenciar, não importa, até o próprio inimigo vão te levar para vários caminhos, caminhos da bebida, das drogas, às vezes do caminho para você querer saciar aquilo que está faltando em você, só que ele está nos ensinando que o filho pródigo foi tentar fazer isso, só que quando ele faz isso, ele sente fome. E aqui que está algo extraordinário, não é fome física, mas é a fome espiritual que é dentro de você. E quando você sente essa fome, que parece que tem um vazio, que não consegue se completar, aí vem diversos sintomas. A ansiedade, a depressão,
até você um dia ficando mal, só que o próprio Senhor Jesus falou em João capítulo 6, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão. Então, se eu, a partir do momento que Ele é o pão, nós nunca vamos ter fome. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou na casa do Pai, que eu estou louvando o Pai, que eu estou louvando o Senhor, que eu estou adorando o Senhor, esse Senhor que é o próprio pão, Ele é o único que pode saciar aquilo que dentro de nós está faltando, que está faltando nos completar, que é o quê? Que é muitas das vezes aonde nós ficamos paralisados espiritualmente. Então por isso que nessa live, para você que está em casa, para você que está ouvindo todas essas palavras, você talvez fala, Igor, eu sou uma dessas pessoas igual o filho pródigo. Muitas das vezes eu estive na casa do pão, eu estive com um dono que tem um pão, que é o próprio pão, só que eu tomei uma decisão errada. E nessa decisão errada, eu peguei meus bens, peguei tudo, fui gastar na rua, fui gastar em ambientes que achavam que iriam saciar o meu eu, a minha fome. Só que aí Jesus está falando, da mesma forma que o filho pródigo caiu em si, dá tempo ainda de você cair em si. Dá tempo de você colocar em sua mentalidade e falar, Senhor, deixa eu voltar para o local onde eu não deveria sair. Deixa eu voltar para o local onde o próprio Senhor Jesus falou que Ele é o próprio pão. É Ele que mata a sede e é Ele que mata a nossa fome. Então que esta noite nós possamos entender através dessa palavra não saia do caminho do Senhor. Mas Igor, está doendo, está sofrido, você não sabe minha realidade dentro do meu lar, da minha família, do meu trabalho. E eu até não sei. Eu, pastor, presbítero Sérgio, não sabemos. Mas o próprio Senhor, o Espírito Santo de Deus, que é esse que deve saber o que você está passando, Ele está a todo momento com você. Ele está todos os dias com você. Por isso que Ele fala, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, a partir do momento que Jesus fala que Ele venceu, você também vencerá. Por quê? Porque nós somos bons ou fortes? Não. Porque a presença do Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, você consegue vencer a depressão, vencer a ansiedade, vencer as questões familiares que estão em jogo, muitas das vezes a comunhão, o diálogo que está faltando em sua casa. Só que para isso você não precisa desistir, você não pode desistir. Então que essa noite a gente possamos entender isso. Não saia da casa do pão. Não saia daquele que é o único que pode te alimentar. E esse alimento, ele é eterno. O mundo te dá coisas, mas que você come e logo mais terá fome. Mas o que o Senhor Jesus Cristo te dá, a presença dele, nós nunca mais teremos fome. Aleluia. Porque ele é o único que completa o nosso vazio. Então que você possa ficar com essa palavra, amém? E que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. O homem chegou bradando em nome de Jesus. E pegando aqui uma beiradinha aqui do que o irmão falou, pegar uma carona aqui no que o irmão falou a respeito do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, anteriormente, tem uma passagem que vai falar sobre a ovelha perdida. E quando a gente faz um paralelo entre as duas histórias, elas são muito parecidas. A ovelha que se perde e o filho que se perde. Só que qual é a diferença? A ovelha não escolheu se perder. Ela, pela sua natureza e por um momento de descuido, ela acaba se perdendo. Já o filho não. Ele escolheu passar por aquilo tudo. Aí, qual é a diferença das duas histórias? Na ovelha perdida, o pastor vai atrás. Agora, o filho que escolheu ir, o pai não vai atrás. Porque o pai, mesmo que o coração dele estava doendo, ele queria ir atrás. Mas ele precisou deixar o filho ir e ver com seus próprios olhos
tudo aquilo que ele ensinou Glória a Deus. ensinou para ele. Aleluia. Então, quando a gente vê, muitas das vezes, o pastor aqui, que representa esse pastor, e nós somos a ovelha, muitas ovelhas, tem algumas ovelhas que se perdem, não porque ela quis se perder, mas as adversidades, os ventos e as coisas foram acontecendo, e quando ela viu, ela estava lá fora. Mas tem pessoas, tem ovelhas, que ela sozinha decide ir embora. E, irmão Diácono Igor, pastor, é interessante que esses que vão não têm a atitude do filho pródigo. Muito pelo contrário. Elas falam assim: eu vou esperar que o pastor vai vir me buscar. Elas são o filho rebelde achando que são ovelha. E elas estão lá dizendo assim: não, vou ficar aqui esperando porque o pastor vai vir me buscar. Só que o senhor com certeza o senhor já viu, pastor, o tratamento de um pastor com a ovelha. Quando existe aquela ovelha rebelde, e pega essa, eu ligo. Quando tem aquela ovelha rebelde que está dando trabalho, o pastor pega aquela ovelha, fugiu, ele vai lá, busca, quebra suas patas, o pastor está aqui que está confirmando, quebra suas patas, bota ela no ombro e traz de volta para o aprisco. Mas ele cuida dela. E ele cuida dela. Mas é necessário antes de cuidar? Entendeu? Então assim, as pessoas hoje, eu estava falando aqui, o Diácono Igor, antes de tu chegar com o pastor, que o amor, ele tem se esfriado. De tal forma que as pessoas, elas têm perdido o senso crítico das coisas. E às vezes ela vai e se perde por aí e tá achando que tá tudo bem, tá tudo legal. Eu trouxe um exemplo aqui dessa agora nova febre das bonecas reborn, né? Que é essas bonecas que estão colocando no lugar dos seres humanos. Gente, Jesus, ele disse o que para nós? Amai ao Pai de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. É o mandamento de Deus, amarmos ao nosso próximo, dar o nosso amor e nosso carinho ao próximo. Só que muitas das vezes estamos dando o nosso amor a objetos, estamos dando o nosso amor a coisas, a animais, a pet, mas não somos capazes de pararmos e lembrar daquele irmãozinho que está ao nosso lado, dentro da igreja, e falar assim: vou atrás daquela ovelha. Porque é uma coisa, irmão, que a gente tem que aprender, que quem gera ovelha não é pastor. Quem gera ovelha são ovelhas. É a nossa obrigação ir buscar as ovelhas e trazer para o aprisco para o pastor cuidar. Porque quando o pastor tem que ir cuidar, buscar, aí o negócio é estreito. Então, enquanto tivermos indo lá buscar, agora quando Deus falar: pastor, se coloca de pé e vai lá buscar, aí o pastor vem com o cajado. Porque o cajado, ele é para consolar, ele é para guiar, mas também é para repreender. Às vezes as pessoas pensam que tudo é o mais... Não, gente. Quando a gente lê a palavra do Senhor e a gente estuda a fundo, nenhum daqueles homens tiveram vida fácil. Nenhum daqueles homens tiveram uma vida de mordomia, muito pelo contrário. Vamos pegar todos os discípulos e vamos ver como todos eles morreram. De todos aqueles, somente um morreu de morte natural, que foi João. O resto deles todos morreram de formas terríveis, mas morreram por amor à obra. Aleluia. E eu separei aqui uma passagem para não ficar só nas minhas palavras, e para a gente se atentar no que tem acontecido. Certa feita, Jesus está no Getsemane, ele está próximo de ser preso.
Jesus agora ele vai se separar para orar ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer assim: então Jesus foi e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles, presta atenção, a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Aqui que eu quero que preste atenção. Fique aqui vigiando comigo. Diz ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se e encostou o seu rosto no chão e começou a orar. Aí Jesus vai orar: Pai, se é possível, afasta esse cálice de mim, de sofrimento, porém, que seja feita a tua vontade, eu quero, seja feito o que, não o que eu quero, mas o que tu queres. Aí aqui, depois voltou e os encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? E aqui que Deus vai falar no nosso coração: vigiem e orem, para que não seja tentado. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Em outras versões está um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Vigiar e orar, porque o tempo está próximo. O inimigo não tem brincado de ser inimigo. E o que Jesus vai dizer primeiro: vigie. Depois ele vai dizer: ore. E muitas das vezes estamos orando, mas não estamos vigiando. O inimigo ele tem chegado perto e se aproximado muito de nós. E isso não pode acontecer. Às vezes Jesus está dizendo: não pode, é momento de vigiar, e a gente está dormindo. Jesus está dizendo: é momento de a igreja estar em oração e vigilante, e a igreja está dormindo. Jesus está dizendo: o inimigo tem combatido contra a igreja, e a igreja está dormindo. Então Deus colocou esse projeto no coração do nosso pastor, que é para você que está em casa, e olha a comodidade que Deus está te dando, a oportunidade que Deus está te dando. Você que está em casa fraco, não consegue se colocar de pé e entrar por entre essas portas da casa do Senhor. Deus está te dando a oportunidade de a palavra entrar dentro da tua casa, através do telefone, através muitas das vezes você está ali vendo coisas que não vai te levar a lugar nenhum, e Deus já abriu uma oportunidade de trazer a palavra dentro da sua casa. Agora qual é a desculpa? A palavra está chegando dentro da sua casa, e às vezes você está falando assim: gente, eu quero tanto que o meu esposo vá para a casa do Senhor, eu queria tanto que a minha esposa fosse para a casa do Senhor, eu queria tanto que os meus filhos estivessem na presença do Senhor e fossem para a casa do Senhor. O culto está indo dentro da sua casa. Aleluia. A palavra está indo dentro da tua casa. Glória a Deus. Chama o teu filho, fala para ele: ó, você já jogou demais, agora é hora de você ouvir a palavra. Desliga o jogo e olha a live. Senta com a tua família, reúne dentro da sua casa agora, como estamos reunidos aqui. Porque a palavra do Senhor diz, e ela não mente: aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali me faria presente. Aleluia. E se você estiver reunido com a tua família agora, Deus vai se fazer presente dentro da sua casa agora. Você já pode sentir a presença de Deus dentro da tua casa agora. Deus está habitando dentro da tua casa. E eu quero te contar uma novidade. Se você não sabia, aonde a presença de Deus está, a doença não pode ficar, ela tem que bater em retirada. Amém. Aonde a presença de Deus está, a presença maligna não pode ficar, a libertação tem que acontecer. Aonde a presença de Deus está, aonde era cenário de morte espiritual, hoje é cenário de vida. Então, chame aquele que você queria tanto, compartilhe essa live, compartilhe essa palavra. A palavra que o nosso irmão trouxe aqui foi profunda, e você precisa ouvir. Na primeira live que fizemos aqui, falamos sobre cura. Está aqui o nosso irmão que estava enfermo naquele dia,
Ele não estava nem aguentando falar, mas Deus deu força a ele. Ele veio aqui, falou, pregou a palavra, está aqui de pé. O nosso pastor também estava enfermo e hoje está aqui para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O nosso presbítero Augusto também estava enfermo, mas já está melhor, graças a Deus. Aleluia. Porque estamos aqui orando e a oração surge muito dos seus efeitos. A oração ela nunca volta vazia. Então Deus estava falando comigo e contigo, vamos orar, vamos interceder, mas primeiro vamos vigiar, porque o inimigo tem atacado, principalmente nessa área de enfermidade. Porque é quando começamos a andar, começamos a fazer um projeto, o inimigo vem e taca a enfermidade. Só que aqui acreditamos na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor vai dizer em Isaías 53, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Glória a Deus. Então, pela palavra do Senhor, já estamos curados. Aleluia. Pela fé que temos na palavra do Senhor, já estamos curados, já estamos libertos. Porque Ele nos deu autoridade sobre enfermidade, sobre possessão maligna. Ele nos deu autoridade e vamos usar dessa autoridade. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Queria que... Pode falar, irmão. Gente, porque uma coisa vai entrando na outra, né? O presbítero Sérgio falou sobre o amor, né? Só para dar uma pincelada. O nosso tema vai ser o da festividade O amor não sai de, Nunca sai de moda. o Não sai de amor moda. nunca sai de moda. E o irmão, o presbítero Sérgio trouxe em Lucas capítulo 15. Se nós repararmos, em Lucas capítulo 15 fala que os fariseus e os escribas estavam murmurando, né? Que Jesus, recebe pecadores e come com eles. Só que aí Jesus vai contar essas 3 parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, para os fariseus e os escribas que estavam julgando, reclamando. E a gente conhece que os fariseus e escribas são aqueles hipócritas, que falam e não cumprem. E isso que o presbítero Sérgio falou é muito interessante, por quê? Porque hoje, no século que estamos vivendo, o amor está tão se esfriando, não só o amor que eu falo de nós por Jesus, pela presença, mas de nós com outros seres humanos, com o nosso irmão, é que muitas das vezes nós não se alegramos mais com a volta de alguém. Ou não se alegramos mais com aquele que caiu, mas Jesus decidiu levantar. E é por isso que Jesus ele fala para os fariseus e escribas, fala, olha, quando encontraram a ovelha perdida, é necessário vocês falarem que haverá no céu alegria, festa no céu por um pecador arrependido, porque 99 que não necessitam de arrependimento. Ou seja, Jesus estava ensinando sobre o amor ao próximo. E é interessante que, se nós olharmos para a Bíblia, João capítulo 8 fala da mulher adúltera, né? Que, se não me falha a memória, foram os judeus, né? Os judeus pegaram uma pedra e queriam apedrejá-la. E Estevão morreu apedrejado também. E Jesus também, em João capítulo 10, iria ser apedrejado. Só que você vê lá no Antigo Testamento Samuel, o próprio Davi, melhor, o Davi pegou a pedra para fazer o quê? Matar o gigante. Para matar o gigante. E quantos de nós dentro da presença, ao invés de pegar a pedra para matar o gigante, o nosso inimigo, juntamente com nossos irmãos, nós estamos pegando a pedra e querendo apedrejar o nosso próximo, alguém que está no nosso lado. E Jesus está nos ensinando todas as vezes, quando você pegar a pedra, quando você pegar esta ferramenta, não é para matar o seu próximo, não é para matar aquele que está, o seu companheiro que está ao seu lado. É para você pegar a pedra, dividir com seu irmão, para quê? Para apedrejar, para derrubar os gigantes, o inimigo que tenta se levantar contra a igreja do Senhor, que tenta se levantar contra cada um de nós. Então, por isso que o presbítero Sérgio falou, é interessante, não se esqueça do propósito da pedra. A pedra ela foi feita para derrubar gigantes,
e não para derrubar o seu próximo. Então que esta noite nós possamos entender como vai ser o nosso tema. O amor nunca sai de moda. E o Senhor, ele se alegra muito quando nós amamos o próximo. Por quê? Porque foi um dos mandamentos que Jesus deixou para nós. Então todas as vezes quando o irmão voltar, quando o irmão estiver ao seu lado, pegue a pedra e dê para ele. Para falar, irmão, eu e você vamos matar esse gigante junto. Aleluia. Eu e você vamos matar esse gigante Glória a financeiro, Deus. esse gigante que está dentro dos seus sintomas, dos seus sentimentos, da enfermidade. Então não pegue a pedra para apedrejá-lo e para querer tirar o seu irmão na presença. Não. Junte mais irmãos, busque mais ovelhas perdidas para falar, agora é eu e você com a pedra. Você vai pegar a pedra e vai fazer isso aqui, ó. Presbítero Sérgio, já que o senhor retornou, toma a pedra. Ao presbítero Sérgio vai passar para o pastor Zenilton, que retornou também. Pega a pedra. E para que essas 3 pedras? Para nós 3 juntos derrubar o inimigo, os gigantes que tem açoitado a nossa vida, que tem se levantado contra a nossa vida. Então pegue a pedra para derrotar o gigante e não para matar o seu irmão na fé. Que nós possamos ficar com essa reflexão, que nós podemos abrir a vossa mente para entender. Não é tempo mais de jogar o pessoal fora, é tempo de buscarmos e ganharmos almas. Para quê? Para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar para nos buscar, todos possamos ser salvos e estar com Ele na eternidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Verdadeiramente, né? Já nasce uma palavra, né, a respeito dessas pedras, verdadeiramente, né? O que você tem feito, agora é igual que tu falou, né? A gente vai puxando, né? É uma linha que vai puxando a outra, né? O que você tem feito com o que Deus tem colocado em sua mão? Porque como o diácono Igor falou, a pedra vem na sua mão. Mas o que você vai fazer com ela? Ele trouxe o exemplo aqui. Você pode matar o gigante, ou você pode matar uma pessoa. Ou você pode edificar os muros. Agora eu te pergunto, você que está em casa, ouvindo essa live, o que você tem feito com o que Deus tem te dado em suas mãos? Porque tem a passagem bíblica que vai dizer sobre os talentos. Aquele senhor vai pegar, ele vai viajar, ele entrega os talentos. Um multiplica, o outro multiplica, e um pega e esconde, enterra. O que você tem feito com o que Deus botou na tua mão? Você tem multiplicado? Você tem usado para a obra do Senhor? Ou você guardou? Eu fico imaginando quantos... Às vezes eu passo... Tem festas nas ruas lotadas, né? E eu fico me imaginando, pastor, às vezes... Eu fico olhando assim comigo mesmo. Eu fico olhando assim, imaginando... Quantos ali tem um dom da palavra? Tem um dom da profecia? Tem um dom de cantar? Tem um dom de tocar? Podia estar fazendo obra para o Senhor, mas preferiu entregar todo esse talento na mão do inimigo. Eu fico aqui muitas das vezes pensando nisso. Às vezes quando eu olho assim, muitas das vezes a igreja do jeito que está, eu olho assim e falo, gente, quantos ali fora com tanto talento que podia estar aqui, o talento de falar, de pregar. Tem pessoas que ela não vai falar de Jesus para você, mas só de estar conversando com você, você sente uma paz no teu coração. Eu fico pensando assim, cara, se essa pessoa tivesse na presença do Senhor, que bênção que seria. Tem pessoas que não estão na presença do Senhor, mas tem um amor ágape dentro do teu coração, que ajuda o seu próximo, que se for preciso, tira do teu prato para dar para outra pessoa, tira de si para dar para outra pessoa. Eu fico pensando, se essa pessoa servisse ao Senhor, como seria abençoado.
Só que Deus tem levantado um povo. Como tem levantado a nós que estamos aqui para trazer essa live e falar para você, Deus quer te usar. Deus quer usar você que está aí ouvindo essa live. Deus quer usar você, quer usar a tua família, quer mudar a tua história. Às vezes, as pessoas olham para nós aqui e vão falar assim, para eles é fácil estar falando. Só que vocês não sabem o que passamos para chegar até aqui. O que passamos não. O que ainda estamos passando para estar aqui. As tempestades que passamos para poder conseguir chegar até aqui. Porque as adversidades vêm, o vento vem, as ondas contrárias vêm, bate. Às vezes as ondas vai bater e vai machucar. Às vezes vai dar medo, como aqueles discípulos que estavam no barco tiveram medo. Só que o medo ele não pode superar a nossa fé. Porque quando Jesus entra no barco e vai dizer o que para eles? Por que vocês estão temendo, homem de pequena fé? Se eles tivessem fé tamanha para parar aquela tempestade, o que Jesus falaria para eles seria totalmente diferente. O discurso de Jesus seria igual ele falou para aquele centurião. Bendito seja você, porque nem em Israel vi tamanha fé como eu vi em você. Agora eu fico imaginando, diácono, aqueles discípulos que estavam ouvindo aquilo. Porque o que Jesus falou para eles também. Ele não falou só daqueles que estavam lá, falou para eles também. Eu fico imaginando ali, eles ali falando assim, pô Senhor, realmente, eu estou aqui, eu vi cura, eu vi milagre, eu vi gente ressuscitando, eu vi o Senhor andando sobre as águas, eu vi o Senhor dando ordem aos ventos e o vento parando, e mesmo assim, a minha fé não foi do tamanho da fé desse homem. Que nessa noite a fé de Cristo, a fé nas obras do Senhor venha a ser germinada no seu coração. Que a semente da fé ela venha a ser plantada dentro do teu coração. E ela venha germinar. Germinar e dar frutos. E frutos que vai alimentar toda a tua casa, tua família e tua parentela. Hoje Deus está falando aqui nesse lugar, estou sentindo a presença dele aqui. É por isso, diácono, que ele tentou nos parar hoje. Tentamos, mas eu falei assim, não vamos desistir, vamos conseguir. Aleluia. E a live tá, e eu tô sentindo a presença dele aqui. Aleluia. E eu quero deixar mais um recado pro inimigo. Glória a Deus. Você perdeu mais uma vez. Perdeu para Aleluia. Jesus Cristo. Você perdeu mais uma vez para Jesus Cristo. Amém. Porque Jesus está aqui, ele está falando no coração de pessoas. Ele vai falar no coração de pessoas que vai ouvir essa live Sim, Jesus. depois. Tem sido uma bênção. Eu entrei lá hoje e vi na live passada o número de pessoas que já assistiram a nossa live. E o número de pessoas que ainda vão assistir. E eu quero te pedir mais uma vez, o nosso diácono colocou aqui no link aqui do nosso canal no YouTube. Nos ajuda lá, entra lá, se inscreve. Porque lá vamos ter mais recursos para poder fazermos uma live melhor, para estarmos podendo nos aprimorar, porque queremos dar o melhor de nós para Deus, porque sempre pedimos o melhor de Deus. A gente não pode dar para Deus qualquer coisa. Temos que dar o nosso melhor para Deus. Então eu te peço tua ajuda. Clica nesse link aí nos comentários, entra lá, se inscreve no canal, deixa um comentário, pede uma oração, estaremos sempre olhando lá nos comentários do canal. Como pedimos na live passada, entra aí nos stories, entra aí no Messenger, deixa aí um pedido de oração. Você que está ouvindo essa live, que está ouvindo depois, não está ouvindo ao vivo, mas está ouvindo depois, vai lá, corre lá nos comentários, coloca lá um pedido de oração. Vamos estar orando por você durante os cultos aqui na nossa igreja, porque a nossa intenção é essa. Isso aqui que estamos fazendo é um evangelismo online.
Temos no nosso trabalho de evangelismo aqui, onde pegamos o nome de pessoas, de famílias, e durante o culto oramos por aquelas famílias, entregamos o nosso panfleto. O mesmo trabalho está sendo feito aqui. Estamos entregando o panfleto. Qual é o panfleto? A nossa palavra, a nossa voz, a nossa oração, a palavra que está sendo ministrada aqui. E ela está chegando até a tua casa. Então eu te peço que você coloque aí o seu pedido de oração. A gente também quer te conhecer. Como já falamos outrora, dentro em breve estaremos também divulgando o nosso número de WhatsApp. Para que você possa participar conosco aqui também da nossa live. Mandar o seu áudio, mandar um pedido de oração. E isso não se restringe também a só o pessoal aqui do Rio de Janeiro, não. Temos uma novidade aí, que tem pessoas de outros estados ouvindo nossa live. Pessoal na região dos lagos. Nossa live está chegando a lugares longínquos. E eu peço a você que continue compartilhando. Olha, eu tenho um irmão que não está morando comigo aqui, está morando lá em São Paulo. Manda essa live para ele. Manda o link para ele lá, que ele chegar lá, ele vai abrir, vai ouvir a palavra do Senhor. Então, que você venha nos ajudar. Também deixa nos comentários aí uma dica, alguma coisa que você está vendo. Não, eu quero dar um conselho. Também sempre é bem-vindo. Mas participa conosco aqui das nossas lives. Porque isso aqui não é algo só nosso. É de nós três, é algo de todos nós. Isso aqui é uma igreja online. Então te convidamos a participar conosco também dessa live. Eu comentei aqui que ia ter o culto dos jovens, mas eu esqueci a data. Fala sobre o culto jovem. Glória a Deus, a paz, gente. Eu botei aí nos comentários. 31 de maio, sábado, às 19h30, culto jovem aqui na rua Manitoba, número 42 em Anchieta, na nossa igreja. Peço a vocês que convide um jovem, convide um amigo na escola, na faculdade, não só jovem, mas convide seu pai, sua mãe para estar aqui conosco, porque vai ser um culto abençoado, vai vir um pregador, vai pregar a palavra da verdade, a palavra de Jesus Cristo. E como pastor aqui eu peguei uma parte, o pastor falou, Jesus ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Estaremos aqui na segunda-feira, agora na segunda-feira, com a nossa live aqui. Venha, chame, convide amigos para estar aqui assistindo a nossa live. Segunda-feira, os jovens. Segunda-feira, os jovens estarão aqui ministrando aqui a live. Então eu te convido a vir participar. Vai ser o nosso irmão estará aqui dirigindo. Então venha, vai ser bênção. E na quinta-feira estaremos aqui de volta com a nossa live. Venha participar. Participe, eu te convido a participar. Quando você entrar aqui para assistir, coloca aqui o seu nome. Queremos te conhecer, queremos orar por você. Não passa só, passe e vai. Passa, deixa aqui no comentário aqui um pedido de oração. Bota o nome de alguém aqui, que vamos, no final, vamos estar intercedendo, vamos estar orando pela tua família, pela tua casa. Unido, e mais uma vez reforçando, dia 17, sábado, a pastora Edné Ferraz, do Ministério Adorar, lá de Vila do Estéreo, a esposa do pastor Alan Ferraz, vai estar conosco aqui ministrando na nossa festividade de 15 anos. E no domingo é o nosso pastor Adilson Portela, o nosso professor de escola de profeta, vai estar aqui a partir das 18 horas. É um homem de Deus também abençoado e com certeza você vai sair daqui cheio da unção e do poder de Deus, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, vamos estar orando para a glória do nome do Senhor. Você que está em casa com a sua família, Deus abençoe você, a sua casa, e com certeza, irmão, Deus tem o melhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com vocês aqui. Agradeço aí a aqueles que passaram aqui, estiveram assistindo, estiveram aqui na live conosco. Muito obrigado
pela ajuda que vocês têm nos dado, têm compartilhado. Estamos aqui com 13 compartilhamentos, então assim, tem pessoas que têm nos ajudado. Então eu te agradeço. Continue conosco aqui, acredite nesse projeto, que a tendência é só aumentar, a tendência é só crescer. Amém? Então oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, venho a Ti, Senhor Deus Santo, te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor Deus Santo, por esse momento, Pai, que tivemos aqui na Tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus Santo, porque o Senhor falou conosco aqui nessa noite. O Senhor usou, Pai eterno, os Teus profetas, os Teus homens de Deus aqui, Pai, para falar aqui nessa noite. Senhor, que essas pessoas que estão ouvindo, Pai eterno, essa live, Senhor, seja ao vivo ou seja depois, que o Senhor venha tocar no coração, Senhor. Glória a Deus. Essa é a nossa intenção aqui, Pai. Que não venhamos aparecer, Senhor, não venhamos aqui engrandecer o nosso nome, mas venhamos aqui, Pai eterno, engrandecer o Teu nome, Senhor. Que o Teu nome, Senhor Deus Santo, seja exaltado, Pai. Senhor, que aquele que está ouvindo essa live, Senhor, que estiver enfermo, venha a ser curado, Pai. Que aquele, Senhor, que está ouvindo essa live, Pai, que estiver preso em algo, Senhor, venha a ser liberto, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha, Pai eterno, estar conosco, Senhor, no sábado e no domingo, na festividade, Pai. Senhor, que o Senhor venha bradar aqui nesse lugar, que o Senhor venha falar, Senhor, a primazia toda do Senhor, Pai, aqui nesse lugar, Senhor. Pai eterno, eu te peço que o Senhor continue, Senhor Deus Santo, nos dando plano e estratégia, Senhor, para que possamos, Senhor, estar te dando o melhor, Pai. Senhor, todo Senhor Deus e meu Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor, agradecendo o Teu santo nome, Pai, te dando toda a honra, glória e adoração que o Senhor merece, Senhor. Senhor, que agora o Senhor possa nos guardar, Pai, na ida de nossas casas, Pai. Senhor, como foi orado aqui pelo Teu servo, Pai, continua, Pai, nos sustentando, Pai, nos usando, Pai. Senhor, que a cada dia o Senhor, Pai, venha nos ajudar, Pai, através dessa live, desse projeto, Pai. Que esse projeto, Pai, o Senhor sempre venha estar em primeiro lugar, Pai, porque onde o Senhor está em primeiro lugar, Pai, tudo sai bem, Pai, tudo corre bem, Pai. Ainda que o inimigo possa até se levantar, Amém. Pai, mas ele não se prevalece, porque nós estamos colocando o Senhor para ir à frente, Pai, porque nós estamos colocando o Senhor em primeiro lugar, Senhor. Senhor, abençoe as nossas vidas, Pai, abençoe a vida dos nossos irmãos, daquelas pessoas que estão assistindo agora e que vão assistir também, Pai. Senhor, Tu sabes que cada um necessita, Pai. Uns precisam das forças, precisam ser renovados, Pai. Outros precisam de cura, Pai. Outros precisam de libertações, Pai. O Senhor sabe a